O Mapa Mundi comercial foi impactado, mexido e remexido pelas taxas que o presidente dos Estados Unidos anunciou para mais de 190 países. Aqui no Brasil, a gente vive novas taxas há quase uma semana. Mercados grandes, consumidores e exportadores como União Europeia e Japão já se sentaram à mesa para negociar. Nesse novo xadrez de forças e fraquezas comerciais, qual é a posição do Brasil? Em nossas outras relações com os países vizinhos, como a Argentina, como estamos? Como estamos com o Paraguai? Como estamos com a Colômbia? Como estamos com a União Europeia? E os asiáticos? Nunca esquecidos. Quem é o Brasil hoje nesse redesenho de rotas para o setor têxtil? Quais as oportunidades e desafios para as empresas navegarem nesse mar revolto? É sobre isso que vamos discutir hoje aqui no nosso Fio de Prosa. Seja muito bem-vindo a esse Fio de Prosa, onde nós vamos falar sobre Brasil Têxtil, qual é a posição do Brasil nesse Mapa Mundi. O Sinditêxtil é um podcast feito pelo Sinditêxtil São Paulo e hoje a gente trouxe alguns especialistas em mercado internacional para falar com a gente. Eu já passo para aproveitar aqui a deixa. Eu sou a Lígia Santos, gerente de comunicação e jornalista do Sinditêxtil. Eu sou uma mulher loira, 50 a mais, hoje eu estou vestindo cinza, está um dia meio frio, eu estou aqui com uma blusa quente e quero passar agora para os nossos convidados falarem um pouco de si e um pouquinho aí da sua autoapresentação. Eu estou com a Carla Junqueira, sócia da CJA Trade Law, que é um escritório de advocacia especializado em comércio internacional. Estou com Marcelo Batti, que é Commercial Manager da Rodia, Grupo Solvay. Estou com meu colega, o Oliver Tannock, que além de trabalhar na área financeira, tecnologia, planejamento, hoje ele está aqui como sendo também uma pessoa que trabalha na área de inteligência comercial, né? Ele começou com a gente em comércio exterior, há muitos anos, né, que estamos lá. E hoje está aqui com a gente para falar também sobre isso. Então, eu queria passar primeiramente para a Carla. Carla, por favor, se apresente, fale um pouco de você, faça a sua autodescrição. Obrigada, Lígia. Obrigada ao Sinditêxtil pelo convite. É um prazer enorme poder voltar a falar sobre o setor têxtil no Brasil, nessa nova conjuntura internacional. Um prazer dividir essa mesa com você, com o Oliver, com o Marcelo, representante de uma grande empresa brasileira que todos nós nos orgulhamos. Meu nome é Carla Junqueira, eu já atuo no comércio internacional há quase 30 anos. Como a Lígia comentou, eu tenho um escritório que é uma boutique especializada em comércio internacional, então a gente dedica praticamente 90% do nosso trabalho para a prestação de serviços em comércio internacional, incluindo alterações tarifárias, reduções, aumentos de alíquota, defesa comercial, antidumping. E essa é uma área que ela é extremamente ligada à política econômica. Então, cada movimentação dessa geopolítica impacta diretamente o nosso trabalho. Então, o nosso trabalho, ele muda, ele se transforma. Às vezes, a cada 4 anos, o mercado se transforma completamente a depender da agenda e a depender da política econômica, não só do Brasil, mas regional. E agora, com essa novo paradigma geopolítica, você imagina que há toda uma dança de cadeiras também Sim. no setor jurídico. Para me descrever também fisicamente, né, para as pessoas que não podem ver, eu também sou uma mulher quase loira, tenho 48 anos, e é isso aí. Então, muito obrigada. Muito bem, obrigada. Carla, que tá chiquérrima nesse terninho dela. Vamos passar para o Marcelo. Marcelo, fala um pouquinho de você e fala um pouquinho da Rodia. Lígia, em primeiro lugar, obrigado Sinditêxtil pelo convite. Um prazer estar aqui com o Oliver, com a Carla. Comércio exterior é uma área que me fascina, na verdade é a minha formação. Eu sou formado em comércio exterior. O meu primeiro emprego
Antigamente podia, eu tinha 14 anos, eu fui office boy dentro da Cassex, então eu trabalhava numa empresa, eu já trabalhei em várias áreas dentro do comércio exterior, né, que a gente divide em logística, comercial, né, então eu já trabalhei em todas essas áreas, já fui despachante aduaneiro, tô na Rhodia desde 98, eu entrei na Rhodia no momento em que a empresa ela dividia entre nylon e poliéster, eu entrei para assumir a área de comércio exterior da poliamida, era uma área que ainda não tinha operações, eles queriam ganhar mercado, então já tem bastante tempo e hoje nas minhas funções, além do comercial no Brasil, eu também sou responsável pelas outras regiões. Hoje eu tô com 54 anos, já um pouco grisalho, um pouco o cabelo que resta, hoje eu tô usando um terno preto aqui para estar com vocês e novamente muito obrigado para a gente poder conversar sobre esse tema importante. Sim, obrigada, vamos bater o papo, pessoal aqui sempre muito elegante, Oliver também, né? Só eu que venho mais assim descaracterizada. Fala, Oliver. Vamos lá. Bom, meu nome é Oliver, eu estou gerente de todas essas coisas que a Lígia falou, mas estou aqui também como gerente de inteligência de mercado do Sinditêxtil. Trabalho no setor há 20 anos, apesar de ter só 38. Meu primeiro trabalho foi também na BIT, tenho formação como técnico em comércio exterior, comecei na área de comércio exterior na BIT, na época que a gente estava negociando Alca ainda. Eu lembro. Na época que a gente estava negociando ali a saída das últimas cotas da OMC e coisas do tipo, tá? Então, apesar de novo ter um histórico longo aí nessa jornada de comércio exterior também, e aí migrei um pouco para essa área de inteligência de mercado, buscando também oportunidades para o Brasil fora e muito olhando esse lado. Estou hoje aqui com um terno cinza, uma camisa xadrez, para compartilhar essa mesa com vocês. Minhas origens aí são meio asiáticas, meio europeias, ou seja, sou bem brasileiro nessa nossa mistura aqui. O Oliver, a gente sempre falava que você era meio paraguaio, né? Um chinês meio paraguaio. Olha, a gente trabalha junto há muitos e muitos anos. É isso aí. Gente, vamos começar o nosso bate-papo aqui. O nível tá altíssimo. Vamos esforçar para acompanhar. Eu sou a única que não sou da área aí de Comex. Mas então eu queria começar com a nossa convidada, Carla. Explica um pouco para a gente qual é a temperatura que a gente está hoje em relação ao nosso querido tarifácio. Estamos aí com 6 dias, né, desde a última tarifa que ele propôs para a gente. Que temperatura você vê hoje, você que tem clientes em diferentes setores, como que está? Em ebulição. Em plena ebulição. Ninguém sabe o que faz. Uma imprevisibilidade jurídica imensa, uma imprevisibilidade negocial imensa. Então, você imagina que se nem os especialistas conseguem dar uma resposta clara de como vai seguir esse jogo, você imagina quem está ali no dia a dia da empresa, no dia a dia daquele contrato spot que tem que vender, que tem que comprar, sem saber como exporta, para onde exporta, qual que é a tarifa aplicada, o medo de errar. E as projeções para o futuro também, né? O que fazer diante desse tarifaço, como eu analiso, porque não é só uma questão de perda de negócio, é uma questão também de previsibilidade jurídica e risco, né? Eu vou, no dia a dia, qual é neste contrato que eu já estou acostumado a mandar o meu produto ou a trazer o meu produto, mas principalmente mandar o meu produto para os Estados Unidos, qual a tarifa que se aplica agora? Já está aplicada, não está? E o que está no meio do caminho? E o que eu já mandei ainda não chegou lá, né? E os meus importadores, eles vão continuar comprando, eles não vão continuar comprando? E as operações intercompanies? Como é que eu vou fazer? Eu vou reajustar os preços das intercompanies? Como que isso vai impactar as minhas avaliações de transfer pricing? Então, além de toda essa discussão etérea e geopolítica que a gente tem no plano de organizações multilaterais, por exemplo, que o Brasil pediu consultas agora na OMC, existe no escritório aquela consulta do dia a dia, né? Do cara, o telefone não deve estar parando. Exatamente, né? Do WhatsApp não para. E agora, para onde eu vou?
né? E o estoque que eu produzi, que era para esse mercado, que era para os Estados Unidos, eu mando para outro lugar, eu não mando, que está no meio do caminho, chega lá, não chega. Então, eu diria que estamos em plena ebulição. Não, e tem essa questão também, o que pode a OMC fazer nessa questão? Eu acho difícil, porque... Muito pouco, né? Eu acho que a OMC tem muito pouco para fazer. Uhum. Infelizmente, eu acho que é muito pouco. Eu acho que, infelizmente, foi o próprio Estados Unidos que começou a esvaziar, né? Isso. Exatamente. A descumprir as regras, né? Que ele ajudou a criar. Uhum. Então, considerando que foi o próprio Estados Unidos que bloqueou o órgão de apelação e que obrigou a todos a criarem aquele tribunal ad hoc, meio improvisado, eu não vejo os Estados Unidos respeitando uma decisão da OMC com relação a isso hoje. Acho que a OMC nunca teve um enforcement e acho que agora, mais ainda, ela necessita do respeito dos seus membros. E mais ainda, você vê a atitude dos Estados Unidos, tudo que esse tarifaço todo, ele vai totalmente contra as regras, jogou todas as regras da OMC em termos de tarifa fora, né? Fora. E a própria OMC, ela entra num momento crítico, né? Porque ela vai ser questionada se vale a pena ou não ela existir. Porque num momento de uma crise tão grande, onde os países vão buscar e a OMC não fazer nada, né? Ela perde força e ela... Não sei qual vai ser o futuro dela, na verdade, né? Então, até a própria OMC é afetada com esses tarifaços, que não pega só o Brasil, quando a gente começa a falar de tudo, né? Então, é um momento crítico mesmo de como vai seguir o comércio internacional. E vocês, lá na Roja, como é que foi o baque? É difícil mensurar, porque a gente consegue ver, num primeiro momento, o impacto das vendas diretas que nós temos, e que afeta bastante. Mas também, ele já tem as vendas indiretas, as vendas que os meus clientes fazem para os Estados Unidos. Tá. Então, isso é muito difícil de mensurar, porque como que vai afetar a cadeia completa eu tô lá no primeiro elo, né? Eu sou matéria-prima. Uhum. Então, o produto terminado, como que vai chegar nos Estados Unidos? O que eu vendo para outros que também vai ser impactado, não só no Brasil, mas em outros países. Eu exporto para outros países que exportam para os Estados Unidos. Então, é um tarifaço que a gente está olhando o nosso mundo dos 50%, mas vários países foram afetados. Né? É muito difícil ainda a gente entender. A certeza o impacto veio e é grande. Né? Já dá para sentir. Já dá para sentir. A gente teve cancelamento de pedidos, existem contratos, como a Carla comentou, que é difícil até a gente entender agora como que fica esse contrato. Sim. Né? Como que eu vou demandar? Eu tenho um acordo, mas é uma situação alheia a ambas as partes. Como totalmente que a gente atípica, faz? nunca na Foi o que história eu comentei, do mundo. do dia a dia da empresa, né? A imprevisibilidade jurídica do que vai acontecer amanhã. Porque você tá na indústria de base, mas como o Marcelo comentou, você tem lá a indústria de meio de cadeia ou de produto final que tem esses contratos e que precisam continuar cumprindo o contrato. Mas como você renegocia o contrato com força maior, né? Uma força maior, boa. Uma força maior. O que a gente tem recebido Perfeito. de demandas de empresas associadas, de não associadas, de todo mundo, para saber, não, mas e agora como é que funciona isso, como é que funciona aquilo? É impressionante, até porque mesmo as taxas aplicadas, alguns chegam com dúvidas do tipo, mas essa taxa é em cima da outra, coisa assim que até... O pessoal vai falar, poxa, mas não sei, como é que eu calculo isso? É o 15, depois 50 em cima, ou é só somar? Como é que faz? É um vezes o outro? Exatamente. Então, assim, são dúvidas muito específicas e que vão, assim... Dúvidas práticas, muito práticas além do dia a dia. Mesmo que é o meu tarifaço agora, tá? Mas como é que eu calculo isso, sabe? Daí, e tem, além do tarifaço, que é o que mais está se falando, tem um outro fator também que caiu agora, que é o de minimis. Que o de minimis da importação do cross-border, né? Que antes você tinha um de minimis de $800 nos Estados Unidos, e que a gente também, aqui também, hoje em dia taxa, ainda bem, porque a gente precisa de uma isonomia, e entendo que tem que ter isonomia lá também, mas fato é que tinha muitas empresas brasileiras de vestuário e assim por diante que utilizavam disso, exportavam muito para lá através disso.
Esse daí é o valor máximo que eu podia comprar lá nos Estados Unidos com isenção de... Com isenção de tributo, ou seja, entrava tarifa zero nos Estados Unidos. Aqui era 500? Como é que era? Aqui você pode, hoje em dia a nossa lei você pode trazer até 50 dólares, mas você ainda assim tem tributação de uma parcela disso, de até 20%. E aí depois disso você vai para 60%. Tá? E lá era 800. Era 800 dólares tax free. Hoje em dia isso já tinha caído para China e Taiwan. China e Hong Kong, desculpa. E agora caiu para o mundo todo. Então isso tá... E ainda assim o método de cálculo que eles colocaram tá um pouco confuso. Porque quem escolhe o método é o transportador, que pode ser ou uma tarifa fixa por país, dependendo do nível de tarifa, ou a tarifa própria. Então, tá bem confuso. Agora, você imagina o impacto dessas distorções para a confecção, né? Não. Porque daí a gente não está falando não na indústria de base, mas muito mais na ponta da cadeia, que é a confecção. Que o Brasil tem uma indústria de confecção importante, eu acho que não consegue competir com a China, mas aí a gente passa para outra fase, porque até agora a gente falou do que a gente chama de destruição do comércio, né? O trade destruction, que causam essas tarifas e como os contratos têm que ser renegociados. E aí a gente tem o trade distortion, que é a distorção e os desvios de comércio. Então, o que vai acontecer? A China não conseguindo entrar nos Estados Unidos, o Brasil vai conseguir tomar esse mercado ou não vai conseguir tomar esse mercado? Ele vai ser competitivo o suficiente para usar nos Estados Unidos o mercado que a China vai perder? E como vai fazer com o desvio de comércio dos produtos que a China não consegue exportar para os Estados Unidos? Eles vão vir para o Brasil? Eles vão vir para a América Latina? Geralmente a gente é atacado, né, Oliver? Historicamente. Acho que inclusive esse movimento que a gente teve exatamente para uma isonomia de tarifas no cross-border, eu acho que ele foi muito importante, principalmente nesse momento. Inclusive a manutenção disso é essencial, porque isso é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. Só que alguns países se movimentam mais rápido e outros menos. A gente foi rápido, né? A gente, assim, apesar de ter sofrido, a indústria sofreu com o tempo que estava sem, a gente razoavelmente se movimentou rápido. A tarifa que foi colocada, a gente ainda internamente paga mais imposto do que algo que entra no cross-border, mas ok, a gente conseguiu um nível de equalização, vamos dizer assim. Não está perfeita, mas existiu. Então, fez uma sinalização, pelo menos. Uma sinalização. O que acontece agora? O Brasil é um mercado maravilhoso. Por quê? Para esse tipo de coisa. Porque o brasileiro, nós adoramos comprar online. Nós compramos online, nós somos muito tech-savvy. Um povo digital. Né? Assim. Um povo muito digital. E a gente, se não tivesse nenhum tipo de tributação, com certeza, nesse momento, seria muito mais focado. Hoje em dia, talvez, a própria China ou outros olhem outros mercados com um pouquinho de preferência do que o Brasil, porque eles ainda não estão taxando, eles ainda não estão fazendo isso. Mas a União Europeia certamente está estudando e deve implementar, que hoje em dia ainda não implementa, e outros mercados também devem implementar. Então, nesse sentido, para o cross-border, a gente vai... Agora, para o comércio tradicional, isso também vai afetar muito. E a gente tem que ficar muito de olho em movimentos de potencial dumping que possa estar correndo e outras coisas. O problema do dumping é que quando você aplica o antidumping, você já tem que ter dano, ou seja, a gente já sofreu. Então a gente tem que ficar de olho para tentar mapear isso e antever esse tipo de coisa. Porque às vezes você destrói uma indústria antes de conseguir aplicar um antidumping. Né? Não, certamente, porque você tem que demonstrar 3 anos de dano, 3 anos de dano. Você matou muita gente. Tem elo da cadeia que não vai aguentar 2 anos. Né? Lógico. Então... Trazendo aqui para o setor têxtil, onde que a gente ficou mais exposto? Você diz com o tarifaço nos Estados Unidos? Olha, eu acho que primeiro, ele foi aplicado em tudo. Porque a única coisa qual que é a importância desse mercado? Faz um contexto Vamos lá. A única coisa que ficou fora foram... Fio de juta. Cordas de juta. Que a gente nem sabia exatamente para que era usado nos Estados Unidos, mas ele é usado no agro dos Estados Unidos para empacotar algumas coisas, enfim. Feno e coisas do tipo. Nós somos um dos principais fornecedores deles, desse produto. Então foi a única coisa que ficou de fora. O resto tá tudo incluído. Ou seja, de todo o capítulo têxtil brasileiro, só fios de jutas foi excluído? Não é fio de juta, é corda de juta. Corda de juta para amarrar uns fardos e coisas. Foi o único produto de todo o capítulo têxtil? Dos 50 ao 63, das mil linhas tarifárias que a gente tem. Só cordas de juta. Cordas de juta.
ficaram fora. Então, assim, a gente está completamente dentro disso. Falando ali, dentro da nossa exportação, os Estados Unidos, hoje em dia, para o Brasil, é o 4º mercado. Para São Paulo, já que a gente está falando assim, de têxtil, até um pouco antes, segundo ou 3º mercado. E é muito interessante, porque esse histórico que a gente teve do tarifaço, agora o Brasil foi foco. Mas antes do Brasil ser foco, estava sendo a China, principalmente, os asiáticos, né? Claro. E a gente vê como isso melhorou para a gente. Porque quando a gente teve o anúncio das tarifas de 145% para a China e coisas do tipo, a gente estava com um anúncio de 10%. 10%. Alegrou todo mundo. Não só alegrou, como a gente viu que a gente quase, assim, a gente teve um aumento de 50%, 60% das nossas exportações para lá. Nesse período pequeno. Que é aquele período de homologação do produto, de você começar a fazer a negociação, porque as próprias empresas americanas também começaram a se preparar de mudar o fornecimento. Exato. Eu compro da China, que vai ser super tributada, poxa, o Brasil tá só com 10, eu vou buscar lá no Brasil. Né? Então foi esse movimento que todo mundo começou a se empolgar. A gente chegou só um número aqui, a gente exportou aí 500 e poucos milhões nesses 6 meses. Desses 40 foi Estados Unidos, ou seja, a gente estava com quase 10% ali, uns 8% ali de Estados Unidos, que não era antes. Então, mas aí para você ver a questão do impacto, como ele se diferencia dependendo do elo da cadeia que a indústria se encontra, porque para a ponta da cadeia que é confecção, é tudo muito mais rápido. Sim. São contratos spot, você manda. Agora, para a indústria de base, que tem esse processo de homologação e as negociações dos contratos são contratos com maior volume, contratos com maior valor operacional, esse tempo exige uma previsibilidade jurídica muito maior. Então, você começa a negociar o contrato, você começa a mudar o fornecedor e no dia seguinte vem outra medida, desestabiliza. Não deu tempo para vocês, da Ródia, não. Foi o quê? Foi 3 meses? Entre 10 e 40? O que eu notei foi mais ou menos isso, uns 3 meses. Mas o que eu notei foi que é o seguinte, não foi novo cliente. Era o seguinte, era quem já exportava para os Estados Unidos que conseguiu aumentar suas vendas. Entendi. As vendas efetivas. Nesse período curto. Tá? Mas teve a prospecção também nesse período. Eu tenho empresa que falou o seguinte para mim, eu contatei várias empresas nesse período, e eles falaram o seguinte, olha, a gente estava com todo um novo projeto nos Estados Unidos, já tínhamos mapeado, estava com 3 clientes muito bons para fechar, aí veio o tarifaço. Aí caiu tudo. A gente tinha várias empresas que começaram a querer ir para as feiras que o Tex Brasil promove nos Estados Unidos. Então, a gente tinha assim, uma média de 30, 35 empresas em determinada feira. E depois dos 10%, tinha 60 empresas querendo ir. Esse é um movimento que até achei curioso. A gente vai ter uma feira agora nos Estados Unidos, nos próximos meses, que é a Coulter. A gente estava com 80 inscritos para a feira. Olha só. Aí veio o tarifaço. A gente achou que isso ia para praticamente zero. Na verdade, a gente vai ter 45 empresas na feira, que mesmo após o tarifaço falam, eu vou porque eu acredito que mesmo assim eu vou ter venda e mesmo assim eu acho que pode baixar depois. Em algum momento, os esperançosos, em algum momento vamos ver negócio... como é que vai ser. Mas é ponta, é confecção. Então, mas como a gente estava falando no começo, é difícil entender, porque a confecção nos Estados Unidos também não é tão forte assim. Como vai ficar esse cenário, né? Então, eu acho que ir e continuar participando, continuar entendendo é vital. Porque a indústria americana não é autossuficiente, ela vai continuar importando de algum lado. Quando tem muito estoque, né? De tudo. De tudo, mas ela vai continuar importando, ela não tem como. Quando você entra num tarifaço, quem paga no final é o consumidor. A empresa não vai assumir. Exato. Né? Não vai iludir que o governo. Então, como que vai ser a repercussão interna disso, né? Para alguns setores. E quando a gente fala de vestuário, você percebe ali automaticamente, né? Então, pode ser que a pressão interna consiga mudar de alguma forma. É uma expectativa, um sonho, mas porque de onde vai comprar tanta confecção? Mas é justamente essa recomendação para os meus clientes. Buscar os seus pares associativos do setor privado americano. E fazer esse lobby lá em Washington, né? Porque são esses caras que vão pagar essa conta. Porque o Brasil, ele fica numa posição ambígua, porque se de um lado ele perde exportação e perde competitividade, por outro lado, ele tende a ganhar todo o market share que a China vai perder. Com um produto de maior qualidade, em geral.
Eu posso falar assim, o meu filho, eu tenho um filho que é cidadão americano, casado lá, e tenho 2 netinhos. E minha norinha já falou assim, olha, já tem coisas que eu comprava lá na plataforma, né? Que já não tem mais, se coloca lá, não tem mais, esgotou o estoque, não tem mais. E eu nunca vi isso nesses anos todos, eu querer uma coisa que não tem no estoque e não repõe. Então, assim, eu falei assim, sinais dos tempos, né? Então, o americano tá começando a sentir agora na pele algumas coisas, supermercado. E ele vai levantar a mão e falar, peraí, não tá bom isso daqui. Porque ele vai começar a sentir no bolso. E o que você tava falando, né, das indústrias buscarem. O Brasil, reconhecidamente, quando a gente vai para confecção, vamos pegar o último, né, eu tô lá no começo, mas a confecção, ela é reconhecidamente boa em alguns segmentos. Então, quando você fala de moda praia, você fala de lingerie, você fala de esportivo, ela é referência global. Mundial, né? E a gente tem a possibilidade de ganhar um mercado se a gente tiver o mesmo nível de imposto. 50% é surreal. Isso efetivamente não pode prosseguir. Eu sei que é uma coisa que foge das nossas mãos, mas eu concordo com a Carla. Tem que vir uma pressão interna americana. Não adianta, a gente tem que sentar na mesa para negociar. Eu acho que, minha opinião pessoal, a gente demorou para ir negociar, né? A gente deveria ter levantado a mão, peraí, vamos sentar. Mas eu acho que agora não adianta só daqui. Eu acho que uma pressão interna tem que acontecer. Exato. Diz que foi feita uma pressão lá por uma reunião online no dia de hoje, né? Que é 12 de agosto. E mesmo essa reunião online foi cancelada hoje cedo, né? Pelo que eu não dando as rádios hoje. Ouvi dizer, mas aí é muito do ouvir dizer. Porque, muito do ouvir né? dizer, não sabemos. Mas falando disso, eu acho que um ponto aqui que para o nosso setor dificulta, vamos dizer assim, é que a relevância do Brasil nos Estados Unidos, da importação do que vem do Brasil do nosso setor, é muito pequena. O que interessava para ele deixou fora. Ele deixou fora. Então, assim, a gente não é 1% da importação americana de têxtil e confecção. Hoje. E isso pode mudar. Claro que pode, mas ao mesmo tempo, não com um nível de tarifa desse jeito. Porque a gente tá acima, inclusive, do nível de tarifa atual que foi anunciado para a China. Então, quer dizer, nesse sentido, a gente colocar as contrapartes, claro que é muito importante, inclusive a gente tem conversado com as nossas contrapartes, com a NCTO, com a AFA e assim por diante, e estamos estimulando também empresas do setor a falarem com seus clientes para tentar movimentar. Mas fato é que o Brasil, lá dentro dos Estados Unidos, pro setor têxtil, ele é pequeno. Então, eu acho que tem um trabalho que deve ser feito de forma paralela. Eu acho que o setor privado aqui precisa... O governo é um bicho reativo. Ele não se mexe para determinado setor se o setor não fizer pressão. Então você imagina que num universo de tantos capítulos... para qual setor... Para quem... Aonde que ele vai, né, pressionar? Para quem que ele vai responder? Muito possivelmente a prioridade vai ser a indústria de base. Vai ser os químicos, siderúrgico, petroquímico, que é aí que, né, que efetivamente estabelece, consolida um parque industrial em um país. Então, assim, se os outros setores não fizerem pressão, a prioridade certamente não vai ser indústrias que não são de base. Mas agora eu queria colocar aqui na mesa a seguinte questão. Qual é o bode na sala? Porque a gente sabe que aqui, para essa decisão e para outros países, tem um objetivo por trás. Então, ele precisava de uma motivação para trazer à tona o que ele realmente quer. Seriam realmente as terras raras? Seriam essas questões das big techs? O que vocês sentem em relação a isso? Eu sinto que existe essas transformações geopolíticas, elas não são de agora. Elas vêm acontecendo já faz pelo menos uns 5, 6 anos. É pós-pandêmico. É tipo placas tectônicas que já estavam se movendo. Exatamente. Isso vem logo ali depois da pandemia, com todo aquele movimento de reshoring, de reestruturação de supply chain.
e que ali começou. Então, as bases do que está acontecendo hoje, elas são bem mais profundas do que a gente imagina, né? Para mim tem uma interconexão entre o setor privado e todas as avaliações de supply management que aconteceram no pós-pandêmico, que com os processos de nearshoring, reshoring, friendshoring que ocorreram, traz uma consequência também no nível político. Porque e aí eu não quero ser muito teórica, mas você volta para as bases do que é o comércio internacional. Né? Por que existiram os movimentos de supply chain lá no início e por que as interconexões, as dependências econômicas foram tão importantes lá no início do comércio internacional. Volta para as bases de Davi Ricardo, ou seja, você precisa da interdependência econômica para não chegar em conflitos. Não chegar em conflitos políticos. A partir do momento em que você... As raízes da nossa globalização foram agora... Você volta para Davi Ricardo, a Dani Smith. Você volta assim, a gente precisa de uma interdependência econômica para haver um custo marginal de um conflito político e evitar-se o conflito político. Isso é pós-Segunda Guerra. Quando se surgiram as organizações. A partir do momento em que uma pandemia mostrou a fragilidade, quanto frágil eram os canais de supply chain, e que todos começaram a repensar essa administração e voltar para os seus próprios países, para os seus próprios mercados, você teve um impacto direto nos conflitos políticos. Então, quanto menos interdependente estão os países, mais conflitos políticos você vai ter. E aí isso foi se proliferando regionalmente, ali, aqui, a tal das placas arquitetônicas que você menciona, e chegamos nesse ponto que a gente está hoje. Sim. A gente tem os BRICS, que Trump detesta, e a gente tem aí o Brasil como um representante, importante, inclusive chegando muito perto de China, e China medindo essas forças cada vez mais com os Estados Unidos. E parece que esse braço de ferro só começou, né? Exato. Eu acho que isso que a Carla colocou tem muito fundamento, e principalmente você vendo um pouco dos movimentos que foram acontecendo, principalmente depois da pandemia, onde os Estados Unidos foram perdendo força em diversos âmbitos. Inclusive, vamos dar exemplo, você falou do BRICS agora, e acho que é muito difícil, enfim, mas houve uma fala ali do nosso presidente falando da questão de moeda e tal, e isso é fundamental para os Estados Unidos. Hoje em dia, os Estados Unidos, ele tem uma predominância mundial de moeda, e que é fundamental para a economia dele. Então, assim, você ameaçar isso é muito sério para os Estados Unidos. Criar uma moeda só BRICS, né, para comercialização. Ou mesmo você ouvir uma fala do CEO da Chili Beans, né, do Caíto, falando que vai negociar. Falou que já está negociando em renminbi direto. Ou seja, você não precisa criar uma moeda, você só precisa deixar de usar o dólar como moeda de troca. Então, assim, isso é uma coisa que ameaça a economia americana muito fortemente. Então, são coisas que, assim, não é... Claro que, midiaticamente, falar disso é muito mais difícil, é muito mais... Mas são coisas que ameaçam a economia americana, e que isso são pontinhos que vão ajudando tudo isso se criar do jeito que está hoje. Eu acho que isso é a base do problema. Aí você tem os supercondutores, tem as terras raras, tudo. O que ele está usando de cortina-fumaça é a questão política. Essa é a menos importante. Exatamente. Eu particularmente não acredito que o Trump acorda de manhã e fala, estou preocupado com a política no Brasil. Não é o caso. Eu acredito que seja essa questão de influência, que seja essa questão da moeda, da postura do BRICS. O BRICS, quando você olha como um bloco, ele é super importante globalmente. Né? E eles se sentiram, entre aspas, ameaçados do que poderia acontecer. Então ele começa a minar esses países para diminuir a influência e a importância. Tanto que os 3 países mais... já foram afetados. Que é Índia, Brasil e China. São os 3 que estão com os maiores, né? Anunciou agora para a Índia 45%, não é? 45%. Então... E essa ameaça também não é de hoje.
né, a intenção chinesa de conseguir colocar a sua moeda como proxy internacional para o comércio já vem de muito tempo atrás. Né? Estava comentando, Marcelo, que já estava havendo troca em outra moeda que não era o dólar. Já na Argentina, muitos negócios. No começo da pandemia, a Argentina recebeu uma linha de crédito em yuan muito grande. E quando a gente ia vender, os clientes falavam, olha, eu consigo pagar em yuan. Exato. Eu não consigo pagar em dólar. Então, não consigo te vender. Então, empresas chinesas começaram a operar no mercado argentino. Quer dizer, o governo não foi, né, eu vou ajudar a Argentina. Ele criou um mecanismo de ajudar as indústrias chinesas a entrarem no novo mercado. E hoje, quando você vai lá, você já tem uma presença chinesa importante em vários segmentos. Por meio da moeda, que é isso que você está comentando. Se a China fez isso com a Argentina no momento que a Argentina precisou, você imagina que ela tem feito com vários outros países. Sim. Vem trabalhando aí mineirinho, como a gente fala. E eu tive mês passado Nigéria e Angola. E a gente vê que o nível de investimento chinês nesses países, ele é muito forte, e principalmente em infraestrutura. E quando você olha um pouco, e outros mercados que a China já fez isso também na própria Ásia, você vê, eles começam a investir em infraestrutura para quê? Para exatamente conseguir escoar produto que eles mesmos vão vender para lá. Então, quer dizer, você vê investimento em porto, em aeroporto, em estrada no país, para quê? Para poder ter uma infraestrutura suficiente para poder fazer venda. Sem contar que você gira aquela economia e cresce aquela economia também para poder fazer venda depois, né? Muito bem. Gente, a gente falou aí de tarifas, provavelmente a gente ainda vai voltar a falar um pouquinho mais de China mais para frente. Mas, voltando ao nosso mapa mundi, vamos falar um pouquinho como estão as relações do Brasil com a Argentina, com Colômbia, com os nossos vizinhos aqui, até para a gente tirar a temperatura do que ainda pode acontecer em função desses impactos, dessas mexidas todas. Oliver, lá antigamente na BIT, eu não sou da área, mas eu ouvia falar da dificuldade que os argentinos sempre colocavam para as nossas importações. Como é que está hoje essa relação? Bom, antes da gente entrar, eu tava falando com o Marcelo, mas a Argentina é, né? Uma montanha-russa de emoções. Cada ano é uma coisa. O Fernando costumava falar assim, que o ditado asiático é que em cada crise existe uma oportunidade, mas que para os argentinos, para cada oportunidade vira uma crise. É verdade. É uma boa. Mas assim, eu acho que, bom, primeiro, a Argentina, ela continua sendo o nosso principal mercado. É para onde a gente mais exporta hoje e há muitos anos. E mesmo ano passado, que foi um ano muito difícil para a Argentina economicamente, de muita mudança econômica na Argentina, ainda continuou sendo o nosso maior mercado de exportação. Ou seja, para a gente... setor têxtil, né? Que a gente está falando de setor têxtil e confecção. Então, para a gente é muito relevante. Desculpa te interromper, Oliver, já para os argentinos, para esse novo governo, esse déficit na balança com o Brasil não é visto com bons olhos. Olha aí. Aliás, a grande crítica desse governo ao Mercosul e a possibilidade de derrubar a resolução que obriga o Mercosul a negociar em bloco é esse déficit que o Oliver comenta. Sem dúvida. Faz todo sentido, inclusive, eles, né? Mas enfim, o que aconteceu é que a Argentina, ela é muito relevante então para o setor, mas ela passou por muitos momentos difíceis, economicamente falando, politicamente falando, e com muitas mudanças também. Então, sim, a gente teve, até por conta disso que a Carol colocou, e assim como nós também, a gente se preocupa na defesa da nossa indústria, a Argentina também. Então, em muitos momentos, houve uma dificuldade para você liberar mercadorias na Argentina. A Argentina passou por momentos que não era nem com o setor, eles não tinham dinheiro mesmo, dólar dentro do país para poder pagar o que comprava. Que foi esse momento que eu falei da China, que a China chegou. Então assim, houve realmente momentos assim que você comentou, Lígia, mas hoje em dia, eu vejo assim que o comércio com a Argentina, ele tem muito menos travas neste sentido, tá? Então, você não vê um licenciamento de importação demasiado, você não vê... tantos problemas na hora de remessa de recursos para pagamento. Agora, o que você tem
É uma economia que está crescendo, então esse ano a gente praticamente dobrou a exportação do que estava para lá, mas não é porque dobrou, é simplesmente a gente retomou o que já tinha Perdido. anos anteriores, Exato. perdido por conta de uma economia argentina que estava difícil. E que a economia argentina andando é bom para a gente. Ao mesmo tempo, é uma preocupação nossa também de manter o Mercosul, de ter um trade com a Argentina fair. Então é claro que eles precisam também ter uma visão econômica do Mercosul boa, né? Isso é complexo. As indústrias argentinas, pelo que a gente sabe, você tem indústrias do setor muito modernas, porque aproveitaram um momento de dólar baixo, enfim, para investimento lá de anos anteriores, investiram muito, então tem fábricas muito modernas, competitivas mundialmente. Agora, não é todo o industrial argentino que fez isso. Mas qual setor você se refere dentro do têxtil que investiram bastante? Olha, são vários, mas assim, que eu sei, você tem tecelagem, você tem fiações de nível mundial, o próprio... enfim, a gente conhece alguns específicos ali que tem fiações assim, de nível mundial, super produtivas e tal. Agora, a gente sabe que não é todo mundo. Você tem fiação, você tem grandes tecelagens lá. Grandes tecelagens modernas, inclusive algumas com investimento brasileiro, tá? Mas isso é de o quê? De 10 anos pra cá? De quantos anos pra cá? Porque tava tudo quebrado, né? Mais ou menos, porque o que acontece? Você olha quebrado, porque eles estão dentro de um né? mercado interno. Dentro de um mercado interno deles, por muitos anos, as fábricas foram muito boas e fizeram muito dinheiro lá. O problema é que eles não conseguiam tirar o dinheiro de lá muitas vezes. Falando em indústria argentina, a Carla mora lá, ela entende mais até, mas eu vejo do meu dia a dia. As empresas que conseguiram sobreviver a essa crise são empresas bem estruturadas. Hoje, as negociações que eu tenho não me assustam, vamos dizer assim. As empresas com dificuldade já não estão mais no mercado. Tá. Quem ficou, de alguma forma, ou investiu em maquinário, ou preservou capital, ou conseguiu alguma coisa, manter a competitividade. Então, tá bonito na fita agora. O mercado argentino, eu acredito também que é um mercado que pode crescer muito. Eu acho que a gente tem que olhar com muita atenção para o mercado argentino. O Oliver tem razão quando ele fala algumas empresas não evoluíram, mas outras evoluíram. Muito. Então a gente precisa saber exatamente onde entrar. E aí que volta a questão, né, do entender o mercado, de estar presente. Sim. Que a gente não entra muito com confecção lá, né? Menos, mas também. Sim. É possível. O jeans, eu acho que entra uma coisa que ajudou muito a nossa exportação de confecção para lá foi a ida de varejista brasileiro para lá, que eles compram produção argentina também, mas eles levam, claro, fornecedores brasileiros para lá, tá? Ou seja, compram produtos brasileiros lá. Então isso ajudou muito ao aumento da venda de confecção. A confecção sempre foi um pouco mais protegida lá, tá? Super. Eu acho que essa agenda, esse aumento no volume das exportações que você comentou, Oliver, tem muito mais a ver com a queda das travas que existia no governo anterior, que esse governo é um governo que a agenda é a desregulação. Então, as travas caíram do que propriamente um alinhamento político-econômico. Então, eu acho que, de novo, a diferença do dia a dia para a macroeconomia, né? Então, o dia a dia, hoje o Brasil tem que aproveitar, porque o que está acontecendo é uma facilidade burocrática na importação e na exportação, ou seja, caíram todas as travas, aquelas DIJAs, todos aqueles licenciamentos que impediam, bloqueavam muito o comércio. Então isso facilita. Ao mesmo tempo, existe um industricídio ali da política industrial do governo, basicamente é um industricídio. Então várias vão quebrar. Vão ficar só as mais fortes, que é exatamente o ethos por detrás da liberdade avança, né? O que ele é a Dani Smith na veia. Então, é o liberalismo econômico na veia. Então, só vai ficar quem for muito forte. E aí abre realmente um espaço enorme para o Brasil a curto, médio prazo. A longo prazo tem essa crítica ao Mercosul em razão do déficit. Então, veja a dicotomia, né? Ao mesmo tempo, eu acho que, principalmente falando do setor, primeiro, o setor argentino têxtil ele não é autossuficiente.
Não. Então, assim, ele não produz o suficiente para o que ele mesmo precisa, tá? E tem segmentos ali que eles nem produzem. Hoje em dia, produzem algodão? Eles têm pequena produção de algodão, uma grande maioria importado, mas enfim. Mas aí você tá falando matéria-prima, eu tô falando de segmentos do setor mesmo, da produção. E tem uma outra coisa também, eu acho que um pouco disso, desse déficit que tem muito a ver com o mercado argentino fechado por muitos anos. Muitos anos. Então, assim, o industrial argentino, as empresas argentinas não estavam acostumadas a tentar vir vender aqui. Eles faziam muito pouco isso. E eu acho que talvez agora... E tem empresas lá que têm total condição de vir vender aqui. Então, assim, é uma questão de tempo também para eles perceberem que o mercado brasileiro pode ser muito interessante e talvez conseguir equalizar um pouco mais essa balança, principalmente quando a gente fala não só setorial. Quando você fala de outros segmentos ali e tal, que o Brasil vai ter necessidade de comprar coisas da Argentina também, e os industriais deles vindo para cá têm total condição de poder usufruir do mercado brasileiro, que é gigante, maior que o argentino, né? E o desafio lá é isso, né? Como eu comentei, como a Carla comentou. Cuidado com quem você vai fazer essa parceria. Então, o conhecimento é importante. A Argentina, ela tinha um costume que era os cheques, né? Pegava o cheque de um, passava por outro, passando. Isso já não tem mais. Os prazos internos na venda do universo têxtil eram muito longos. Eu ia lá, eu ficava extremamente assustado que você vendia com prazo, eles vendiam no mercado interno 4, 5 vezes mais. Eu falava, mas isso não é... Eles reduziram. Então, como a gente comentou, quem está ficando são as empresas estruturadas. E essas, como o Oliver falou, têm total capacidade de buscar outros mercados, inclusive o brasileiro, né? Então, essas parcerias e essas associações precisam ser tratadas com cuidado, com quem você está colocando sua marca, com quem você está fazendo. Ou seja, a Argentina, assim como o Brasil, não é para amador também, não né? Não, mas a estrutura de custo da produção argentina ainda é muito alta, principalmente agora considerando o peso valorizado. Então, a curto prazo, ainda que essas empresas estruturadas tenham conseguido se manter no mercado interno, eu acho que conseguir competir com o têxtil brasileiro no mercado brasileiro, considerando a estrutura de custo argentina, que é defasada em vários aspectos da produção e com o peso valorizado, é difícil. Não, e o que é bom para a indústria nacional, né? O que eu imagino com a Argentina, que talvez fosse um caminho interessante, era complementar seus produtos. É isso aí. Então você fazer associações com empresas Claro, argentinas. acho que esse é o caminho. O que eu posso produzir lá e o que eu posso produzir aqui. Então vamos tentar associação, porque é óbvio que a gente precisa proteger a indústria nacional. Esse é o objetivo do Mercosul. É isso. Essa era a ideia sempre, né? E que não tem, né? Hoje se você chega, não, eu quero ir no seu mercado, mas eu acho que a gente precisa, até pela situação global que a gente comentou de tarifaço, de tudo, Exato. tentar se associar às empresas e buscar oportunidades em conjunto. E é mais fácil a gente negociar com a Argentina, que está próxima, tem uma cultura relativamente parecida com a nossa, do que, como a gente comentava hoje de manhã, né, ir lá para a África, para um universo que você não conhece, que você não conhece a legislação, que você não conhece a cultura local de negociação. Então, eu acho que o caminho tá próximo aqui. Eu acho que tem um outro desafio que impede eventual assinatura de acordo bilateral da Argentina com os Estados Unidos, por isso que eu acho que é um wishful thinking do Milei e do Caputo, que é Terra do Fogo. O cara não vai destruir uma província argentina, porque a Terra do Fogo é uma província que foi inteira desenvolvida como parte, ou seja, como polo de produção industrial, né, com uma série de benefícios econômicos para importação, para produção. E ali tem eletrônicos. De Manaus, é muito parecido, exato. E ali tem muita produção de eletrônico, tem uma produção. Tem têxtil lá também. Tem têxtil lá também. Não vão. Então, assim, você assinar um acordo bilateral com os Estados Unidos, que eu não vejo o Trump também muito preocupado com a Argentina, e destruir uma província politicamente, eu acho que não teria tolerância política,
para isso. Mas falando um pouquinho, vamos falar da Terra do Fogo, que eu acho legal. E onde que a gente poderia desenvolver ou trazer o governo brasileiro para nos ajudar de alguma forma? Eu tenho clientes na Terra do Fogo. O meu frete do Brasil para lá é muito mais caro do que da China para lá. Então, né, a gente tinha que trabalhar nessa questão logística também. Você trabalha cabotagem, trabalha... Não, é caminhão. Caminhão, Não. daqui Argentina, a maior até a parte das Terra do exportações é Fogo. caminhão. É assim, o meu frete, com todas, é assim, é infinitamente mais caro do que uma importação da China para lá. Então, talvez esse seja um caminho Sim. da gente buscar oportunidade. Claro. Como que a gente pode, a logística se tornar mais efetiva e a gente ser competitivo lá na Terra do Fogo, que é uma área que eles também querem valorizar, né? E pensando no nosso universo têxtil. Agora, eu acho que tem uma razão também para isso, pela questão do frete, que eu vejo com os clientes numa questão prática, que não existe a harmonização, a convergência regulatória no Mercosul. E essa falta de convergência regulatória, que não é uma prioridade de negociação e deveria ser, causa exatamente esse impacto no custo. A própria bitela de trem é diferente. Então você não consegue. Não, você não pode levar um caminhão brasileiro para transportar dentro da Argentina. Então, isso gera um impacto imenso, porque é extremamente sindicalizado na Argentina toda essa parte de transporte e frete, é por isso que encarece. Mas se você, por exemplo, tem caminhões que já foram caminhões brasileiros ou caminhões importados da Bélgica para cá, que são os caminhões específicos maiores, por exemplo, para transporte de pá eólica, que o Brasil tem essa infraestrutura e a Argentina não tem, você não consegue levar para lá. Os argentinos têm que importar da Bélgica eles para fazer o transporte interno. É um bloco que nunca foi harmonizado, vamos falar, né? Tem coisas ainda que precisam ser ajustadas. Muitas coisas pra gente ajustar. Vamos mudar então um pouco aqui deslocar o nosso mapa mundial. Antes de atravessar para a Europa, eu queria colocar a questão da Colômbia. Por que a Colômbia hoje se tornou um destino tão querido pelas as nossas empresas, Oliver? Bom, eu acho que, primeiro de tudo, a Colômbia a gente não pode ser. São 45 milhões de pessoas. É um mercado relevante. Muita gente ali para consumo. Então, nesse sentido, ela é atrativa. Além disso, ela cresceu economicamente aí nos últimos 30 anos, muito com apoio americano, inclusive. Mas cresceu muito a economia colombiana, passou a ser um mercado atrativo. Hoje em dia, a principal feira do setor na América do Sul está na Colômbia, que é a Colombia Tex, né? E que não é só para venda para a Colômbia, você recebe ali compradores das Américas todas, inclusive americanos e tudo mais. E tem ali um setor, principalmente na área de confecção, o setor têxtil deles já foi mais forte, hoje em dia caiu um pouco, mas principalmente na confecção tem... Eles têm acordo, né? Eles têm acordos com os Estados Unidos, com a Europa também. E a gente com eles? A gente também. Tem o ALAD. Então, o ALAD que tem uma certa desgravação, mas não é a mesma coisa que eles têm com os Estados Unidos. Nosso acordo com a Colômbia é 00. Ah, olha, É então 00. sim. É uma CE, né, agora. É uma CE. É uma CE 72. A gente é 00 com a Colômbia. Na verdade, hoje em dia, o Brasil é 00 com todos os países da América do Sul, exceto a Guiana. Tá? Ah, bueno. Então... Sem listas de exceções? Todo acordo tem sua eventual lista, mas com a Colômbia, por exemplo, é praticamente tudo, tá lá. A única coisa que impacta é que muito da produção colombiana às vezes é para exportação. E aí a gente entra numa questão que para qualquer acordo têxtil no mundo é super relevante, que é a regra de origem. Claro. E aí as regras de origem, por exemplo, com o acordo americano, Yarn Forward. que é Yarn Forward, ou seja, para quem não é versado no Yarn Forward, do fio em diante precisa ser produzido na região do acordo. Num acordo Estados Unidos-Colômbia, por exemplo, tem que ser do fio em diante, ou nos Estados Unidos ou na Colômbia. Então isso às vezes impede. Claro que, como todo acordo, também tem suas exceções, você tem ali jeitos de repente usufruir do acordo. Mas fato é que, independente disso, tem 45 milhões de pessoas na Colômbia que precisam se vestir. O Marcelo morou na Colômbia? Morei na Colômbia. Então eu falo até com o coração um pouco quentinho, porque eu tenho um carinho especial pela Colômbia. O Oliver tem total razão nos que ele fala, é um mercado interno importante.
E ele é um hub exportador super importante. Ele tem uma facilidade logística de ter portos nos 2 oceanos, então você consegue ter uma movimentação interna muito importante. As empresas são muito sérias, são empresas que se preocupam com o desenvolvimento por exemplo, quando você vai para uma confecção, de tendências, eles estão acompanhando. É uma empresa, é uma indústria local que você não escuta falar de não pagou, deu problema. Então, isso é importante, né? Quando você vai negociar, você sente uma confiança. É um país que passou por muitos problemas no passado, mas hoje é super estruturado. Então, você consegue usar... Seguro também. Seguro, né? Muito seguro. Isso, né? Às vezes as pessoas não têm essa visão, mas a Colômbia é extremamente segura. Né? Mesmo com movimentações internas de carga, eu acho que aqui o Brasil é mais perigoso do que a Colômbia. Mas eu vejo, além do que o Oliver falou, a questão logística, que ela tem um hub de exportação, ela pode se tornar um hub muito mais importante. E essa questão de você ter uma segurança de pagamento, uma política estruturada, que você não vai correr o risco que nós já tivemos com Venezuela no passado, com a Argentina 2, 3 anos atrás. Eu não vejo a Colômbia indo por um caminho desse. Mesmo hoje, estando num governo de esquerda, não é um país que vai chegar ao nível de bloquear pagamentos e fazer em hipótese alguma. E eu falei do acordo dos Estados Unidos, mas existe o acordo com a União Europeia, que também é muito usado, exportam muito para a União Europeia, como bem lembrado. Aqui não é só Estados Unidos, e no acordo com a União Europeia você tem regras de origem mais flexíveis, que você pode usar tecido brasileiro para poder, de repente, fazer algum tipo de produto. Claro, de novo, regra de origem no texto é sempre complexa, mas existe isso que eu ia perguntar sobre a regra de origem, quando você fala dessa yarn forward, se você traduz isso para porcentagens, do que a gente estaria falando em termos de obrigação de conteúdo local para estabelecer a origem? É praticamente 100%. Ah, bom. Porque dentro da regra de acordo. O yarn forward, porque é o seguinte, o que você pode, dentro de um yarn forward, você pode trazer, vamos falar de algodão, você pode ter o algodão pluma. Depois disso, você tem que fiar ele já dentro do acordo. Da região do acordo. Da região. É praticamente 100%. Será? Praticamente 100%. Aí, por exemplo, vamos pegar o antigo acordo do NAFTA, que depois mais recentemente foi mudado. No acordo do NAFTA, na época, tinha ainda um percentual de 7% dentro de uma peça de roupa, por exemplo, que você podia trazer de fora. Hoje em dia, no acordo México-Estados Unidos ali, que eu esqueci o nome, mudou, né? Mas ele já não tem isso. Ele de novo, é um yarn forward sem esse de minimis que tinha. Agora, esses acordos bilaterais, então, do setor têxtil, com essa porcentagem de conteúdo local tão representativa, ele se coaduna com outros acordos regionais e multilaterais de regra de origem que prevêem algo muito menos exigente? Então, a regra de origem do Yarn Forward que o Oliver comentou é para exportações para os Estados Unidos. Ah, tá. Isso, só Estados Unidos. Para o consumo local, ele não tem imposto. Então, a indústria nacional pode exportar sem imposto para lá. Né? Então, é quando você vende algo que vai ser processado e enviar. Então, afeta... No meu caso, a indústria da fiação, malharia afeta, mas a confecção ela pode chegar na Colômbia sem imposto. Entendi. E tem um mercado grande, agravante, né? Lá, eles adoram brasileiro. Né? Então isso eles gostam esse muito é o de brasileiro. Esse é o melhor da história. É o agravante no bom sentido. E eles têm na religião de Cali um polo, né, da moda, não é isso? Tem um shopping, polo de moda, desfiles internacionais. Medellín. Medellín, isso que eu ia comentar. É lá que acontecem essas feiras que o setor aqui do Brasil... Tanto a Colômbia Tex quanto a Colômbia Moda são duas feiras que acontecem em Medellín. Em Medellín, Sim, Medellín é uma cidade muito pujante na moda, eu diria. Até fazendo relações aqui, lembra um pouco Rio de Janeiro nesse sentido. Exato. Sim. E a gente fez e faz de vez em quando desfiles lá, e eles gostam dos desfiles que a gente faz lá. Mas definitivamente, a Colômbia é uma oportunidade para a indústria nacional. Uma oportunidade. É isso aí. Ainda dá para crescer mais. Muito bem. Vamos atravessar esse oceano, vamos cair lá no Mercosul, União Europeia. Gente... O que dizer? Para onde vai? E agora, com essa mexida no tabuleiro? Ajuda ou piora? A Europa está numa situação difícil, né? Quando você analisa a Europa como mercado, eu converso com algumas empresas têxteis lá, a situação é bastante complicada. Nem eles sabem o caminho que vai seguir.
né? Então é um mercado gigantesco, um consumo gigantesco, mas com a indústria local sofrendo bastante, né? Eles começaram quando teve o desabastecimento da matriz energética por causa da guerra, eles eram muito dependentes de Rússia, principalmente quando você fala de Alemanha, né, que era absurdamente. Então eles tiveram um aumento muito grande dos seus custos e eles perderam muito da competitividade. Para o Brasil pode ser uma oportunidade? Imagino que sim. Eu acho que, novamente, como eu falei no começo, analisar os bons parceiros, a forma de entrar com que produto, mas hoje eu vejo mais vantagens de uma empresa brasileira na Europa do que o inverso. Eu não consigo imaginar uma empresa europeia vindo aqui para o Brasil falando com do competitividade. têxtil, né? Do têxtil, peraí. Deixando claro que aqui é do têxtil. Sim. Eu sou uma empresa europeia com outros segmentos, aí é uma outra análise. Falando do têxtil, o Brasil tem mais a ganhar, o Mercosul tem mais a ganhar com esse acordo do que o contrário. É minha visão, porque eu acho que ali a gente tem possibilidades de ser competitivo na Europa. Como é que está hoje esse acordo, Oliver? Porque sempre tem setores que ficam aí negociando, que são mais sensíveis. Como é que está hoje? O acordo em si está assinado e fechado. Teoricamente. Mas não ratificado. Não, ele está assinado e fechado. Ou ele não está ratificado. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que os países da União Europeia e o próprio Brasil precisam passar esse acordo pelos seus congressos. Enfim, tem um trâmite ali burocrático do acordo. Super demorado. Tanto aqui como lá mais, porque são vários países, né? Mas assim, a gente sabe também que, como qualquer acordo, a política, ela tá muito presente. Então assim, isso pode ser mais rápido ou mais demorado. A gente sabe que a França sempre foi resistência desse acordo. A sua pergunta ali, né? Essa motivação poxa, mas nesse novo cenário é muito difícil dizer, porque eu vejo coisas para os dois lados. Minha visão pessoal aqui ter o Mercosul como parceiro, com um acordo assinado e vigente, é bom para a União Europeia, porque abre novos caminhos. Acho que o o Marcelo colocou é verdade, sim. Acho que principalmente em alguns segmentos do setor a gente tem ali potencialidades, mas eu vejo mesmo dentro do próprio setor, em alguns segmentos, principalmente de tecidos técnicos, que na Europa eles têm coisas assim, muito boas. Mas muito caras. E que podem chegar aqui para competir com coisas que a gente também está importando, às vezes, de outros locais, de China e assim por diante. E que eles poderiam ter ganho de mercado aqui também. Mas aí é uma vantagem para a indústria nacional. Sim, claro. Se hoje ela compra, ela consegue, então... Pra gente é bom de qualquer jeito. O acordo é bom sendo no viés de eu vou mandar pra lá ou eu vou comprar deles. Eu acho que um acordo tem que ser bom nos dois sentidos. Agora, então, nesse sentido, pra Europa, que eu acho que aqui do nosso lado, pelo menos, eu acho que tá muito mais azeitado pra você fazer esse acordo andar. Mesmo com a Argentina ali, que tem questões políticas mais distintas hoje e tal, mas ainda assim eu acho que tá mais azeitado. Eu acho que a questão tá mais do lado europeu. E do lado europeu, você tem, então, um viés mais desse que, poxa, ter o Brasil e o Mercosul mais perto pode trazer mais mercado, traz mais opção de compra para mim, inclusive energeticamente falando, mas ao mesmo tempo eles acabaram de assinar o acordo com os Estados Unidos, que é um acordo que piorou um pouco a situação antes do tarifaço, mas foi um acordo razoavelmente bom. Melhor que o nosso. Muito melhor que o nosso e até melhor do que outros que já assinaram, se você for ver. Então, assim, eu não sei o quanto que eles querem comprar briga com os americanos agora, porque talvez assinar um acordo com o Mercosul agora possa também cutucar, e eu não sei o quanto que eles querem isso. Então, assim, eu vejo duas coisas ali na balança, mas eu ainda tô bem, apesar disso, eu tô esperançoso para que em 26 a gente tenha mais movimentação desse acordo, que isso ande mais. Nas nossas conversas com o governo brasileiro, é o que a gente tem ouvido também. No governo brasileiro a gente sente que é prioridade, né? Realmente a dificuldade está lá. Ô Carla, e você acha que uma das coisas que podem emperrar um pouco o andamento disso seriam essas questões de due diligence, que essas coisas se moldem de uma forma mais característica de barreira agora, ou não, isso já é uma coisa que já ficou para trás? Não ficou para trás. Inclusive tem
tem uma resolução da Comissão Europeia nova que segue a francesa, né, sobre a due diligence. Ou seja, ao contrário, eu acho que isso está se ampliando. Eu tenho as minhas dúvidas da justificativa real ou comercial desse tipo de estándar. O problema é que são vários países, né? E acho que principalmente a França. Principalmente a França. Porque essa é uma questão que pelo menos eles mostram que é muito mais cara a eles do que seria em outros mercados, né? Pelo que eu vejo. Questão da sustentabilidade. Porque eles já não têm opção, né? Eu acho que o nível, por exemplo, a agricultura, né? O custo de produção agrícola na Europa, na França, que é o principal país que pressiona, né, essas regras de due diligence, em tudo, né? Due diligence é tudo, é ambiental, é sanitário, é direitos humanos, é tudo, é tudo. Os padrões, os estándares que eles exigem é praticamente para tudo. E é um pouco, se não é barreira disfarçada ao comércio, é pelo menos alguma interferência na soberania do Brasil. Porque tem uma série de exigências com relação a como a gente trata determinados assuntos que eu não vi o Brasil renunciar a essa parte da soberania em nenhum tipo de acordo, né? E tampouco nesse do Mercosul. Então, agora, ainda que não exista na Europa, ainda que se derrubem esse tipo de resolução, tem os padrões privados, que daí ninguém controla, né? E aí, qual é a relação das organizações não governamentais com o governo e com o setor privado? Eu fico pensando qual é a triangulação que se faz ali. Quer dizer, se eu não posso impor determinado padrão, porque isso não foi negociado em nenhum tipo de acordo, nem regional, ou bilateral, ou multilateral, se eu imponho uma resolução, eu vou estar violando o acordo. Qual que é o limite aí, né? Eu converso com a ONG conversa com o setor privado e impõe uma série de padrões privados, né, de importação. Para minha marca, essa química não pode, se não tiver reciclagem não pode, se não tiver... Não... Né? Eu acho que é bem por aí o que a cara tá colocando, mas eu acho que assim, sendo um pouco pragmático em termos de acordo Mercosul-União Europeia, eu acho que a gente tem estágios, vamos colocar assim, tá? O estágio que a gente tá agora é de um acordo nesse sentido assinado, tá? Ou seja, claro que a gente já tinha assinado esse acordo, ele voltou para trás, tá? Então voltar para trás sempre pode, mas as coisas que tinham sido colocadas pela União Europeia foram sanadas dentro de uma negociação com o Mercosul e foi assinado. Agora está esse estágio. Agora, isso não impede, mesmo que não vá para trás, que a União Europeia coloque padrões para produtos entrarem lá que não tem a ver com o acordo. Ou seja, eu te dou 0 de tarifa. Mas você tem que ter um passaporte, o Green Passport, você tem que ter não sei o que, você tem que ter o REACH, você tem que ter... Aí o que a Carla falou, é uma barreira disfarçada. Sim, uma barreira disfarçada. Que não é só pra gente, é pro mundo todo, normalmente quando eles colocam, e que vai ter. Mas eu diria o seguinte, a gente tá até no estágio atrás, a gente tem que assinar o acordo, sabe? E os padrões privados também super relevantes, a gente tem empresa que às vezes não consegue mandar, e por questões assim que são realmente muito discutíveis. Que eles colocam, não, isso não pode, mas... Qual é o estudo de fato que traz isso, sabe? O pelo em ovo. Então, assim, é muito discutível algumas coisas. Super, porque como você fiscaliza que eles próprios estão fazendo internamente? Não né? Então, por exemplo, essa regra de due diligence francesa, que agora se ampliou para a União Europeia, as regras trabalhistas brasileiras sempre foram muito mais rígidas do que essa due diligence. Ambientais também. Né? Então, assim, você tem que cumprir a regra francesa, que pode ser um pouco diferente do que você já cumpre, mas como é que você fiscaliza que lá eles fazem a mesma coisa? Né? E é uma barreira. Então é discutível. Chegamos aí ao final do nosso podcast. A gente poderia falar
tanto mais. Eu deixei para trás Paraguai, a questão do maquila, deixei para trás. Assim, nem falamos da Ásia. Não falamos da Ásia. É. A China, a gente começou lá no problema lá com o Trump, e a gente não consegue falar. É muita coisa, gente. E o mundo está se mexendo, as placas tectônicas vão se mexer ainda mais, e as empresas têm que estar preparadas, seja com uma assessoria de comércio internacional, para entrar em outros mercados, que também não é para amador, como também buscar orientação junto ao Sinditexto, a gente lá falando com o governo, trazendo os dados de inteligência de mercado. A gente está aí para ajudar você. Nem tudo a gente vai saber, mas a gente vai buscar respostas. Nós vamos colocar aqui na descrição desse podcast os contatos dos nossos convidados, o contato do Sinditexto. E se você tem questões, mande para a gente. Nosso e-mail vai estar lá também. Muito obrigada. Até a próxima.